seja bem-vindo ao Santidade Sem Limites. Você já conhece a história, o dia que Padre Pio tinha 8 anos, ele foi testemunha de um milagre extraordinário de São Pelegrino? Não? Fica conosco até o final desse vídeo, que você vai conhecer essa história da vida de São Padre Pio. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e bora lá! Aos 8 anos de idade, São Padre Pio, juntamente com seu pai, tinha o costume de visitar algumas igrejas dedicadas a Nossa Senhora que ficavam ali próximo de Pietrelcina, onde São Padre Pio vivia e morava com a sua família. Certo dia, numa tarde de verão, São Padre Pio e seu pai foram até a igreja de Nossa Senhora Assunta aos Céus, onde ali naquela igreja tinha uma relíquia de São Peregrino, uma relíquia ali de 1º grau de São Peregrino. E era uma igreja, era um local muito movimentado exatamente pelos milagres que muitas vezes aconteciam ali pela intercessão de São Peregrino. E durante essa peregrinação, durante essa caminhada, essa ida, eles estavam muito ali eufóricos, querendo chegar para que pudessem ali naquela igreja oferecer louvores a Deus. E no momento em que eles lá estavam, eles viram uma grande multidão, uma grande agitação, e uma mulher entrando, indo em direção ao altar, gritando, esbravejando, pedindo licença, abrindo caminho, como se fosse um verdadeiro trator, e passando por cima de todas essas pessoas. E contam aqueles que testemunharam esse mistério, inclusive o próprio Padre Pio, que ela vinha carregando uma criança no colo. E muitos já haviam visto essa mulher, já haviam visto essa criança. Era uma criança que ela tinha deformidade física na cabeça, nas pernas. Alguns vão dizer que a criança não tinha totalmente as pernas formadas. E a criança, ela estava no colo da mãe gritando, como se fosse, eles vão dizer que pareciam ali um corvo, parecia uma gralha, e simplesmente irritava toda a igreja. E junto com esse barulho que essa criança inocente, que essa criança indefesa fazia, a mãe esbravejava cada vez mais e pedia para que abrissem espaço, porque ela queria adentrar ao altar para conversar com São Peregrino. Lembrando que São Peregrino é lá dos primeiros séculos da igreja, conhecido por inúmeros milagres. E quando ela chega na região do altar, ela não tem aquele seu pedido atendido por São Peregrino, e ela queria que São Peregrino cuidasse do filho dela, curasse o filho dela. E num ato de raiva, num ato de blasfêmia, às vezes contra o próprio santo, ela gritava, ela ofendia o santo, ela xingava o santo. Ela pegou a criança e jogou a criança com toda a tua força contra a imagem de São Peregrino, e onde estava a relíquia de São Peregrino. E falou assim: já que você não vai curar, fique com ele. Fique com ele, porque ele só me incomoda, ele só me dá trabalho e ninguém me ajuda. Nunca ouviram a minha oração. E tacou, simplesmente jogou a criança na direção de São Peregrino. Virou as costas e começou a ir embora. E eis que o milagre acontece. A criança que nunca andou, a criança que nunca falou, começa a correr por toda a igreja, gritando: mamãe, mamãe, eu estou aqui. Diz aqueles que a mãe se volta e olha para a criança vem ao encontro da mãe e pula no colo da mãe. E isso tudo foi testemunhado por São Padre Pio. Resumindo, toda a santidade de São Peregrino contagiou a vida de São Padre Pio. Dizem que quando eles voltavam para casa, ele e o pai não trocaram uma palavra e simplesmente estavam extasiados por aquilo que Deus fez através da vida de São Peregrino. E São Padre Pio vai contar que todo esse milagre, que toda essa história fez com que ele fosse cada vez mais motivado a ser santo. O que eu quero te dizer com esse vídeo? Santidade gera santidade. São Padre Pio, aquele dia, com 8 anos de idade, viu um milagre através da intercessão, um milagre extraordinário pela intercessão de São Peregrino. E santidade gera santidade. São Padre Pio se inspirava em São Peregrino.
e foi o que foi. Sabe o que eu quero te dizer? Quem são os seus amigos? Quem são suas inspirações? Quem são aqueles que andam com você? Santidade gera santidade. Se você não está cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo de ser santo, que têm o mesmo objetivo de adorar, de bendizer a Deus, de exaltar a Deus por aquilo que Ele é, se você caminha para um lado e as suas companhias caminham para o outro, santidade dificilmente vai ser o resultado da tua vida. São Padre Pio foi santo porque se inspirava em santos. Quem são as suas companhias? Afinal, o apóstolo Paulo já dizia: más companhias corrompem bons costumes. Talvez você tenha boa intenção, talvez você tenha bons costumes, mas as suas companhias estão cada vez piores. Reveja as suas amizades, reveja aqueles que estão na tua presença e para onde eles te levam. São Pelegrino levava São Padre Pio a orar. São Pelegrino levava São Padre Pio a querer ser santo. Aquele teu amigo te leva para onde? Te leva para a vida desregrada? Te leva para a bebedeira? Ou te inspira a ser mais santo? Dica de hoje: procure amizades que sejam amigos de Deus. Tenha amigos que sejam amigos de Jesus. Se inspire em São Padre Pio. Se inspire em Santa Teresinha. Se inspire em São Francisco. Se inspire em homens e mulheres que busquem a Deus. Porque se as suas amizades não te levarem a Deus, te levarão para o inferno. Gostou dessa história? Gostou da história de São Pelegrino que contagiou a vida inteira de São Padre Pio? Se inscreva nesse canal porque aqui tem muito mais histórias. Muito mais histórias virão. Para quê? Para motivar você a ser santo. Porque o que nós queremos com esse canal é ter cada vez mais pessoas que deem a vida pelo Evangelho, que sejam santos e que amem nosso Senhor Jesus Cristo. Seja santo pelas mãos da Imaculada. Até a próxima. Salve Maria Santíssima!